Vamos partir agora para calcular, né, o tamanho do elo. Bem, o tamanho do elo é a distância entre Z0 e Z1, né, para preencher a primeira linha. Então está aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui então, ó, Z0 e Z1. Qual é a distância entre o Z atual e o Z posterior? Consigo traçar uma reta que seja perpendicular aos dois para medir? Sim, consigo. E o valor dessa distância é o LA, ok? Então vim aqui e preenchi, ó, LA. Agora eu vou partir, né, para calcular a distância de Z1 para Z2. Ó. Notem que Z2 agora é este carinha aqui, ó, ok? Qual é a distância entre Z1 e Z2? Consigo traçar uma reta perpendicular ao Z1 e ao Z2? Também consigo, e essa distância é LB, ok? Que é essa distância aqui, ó. Ok. E agora, o que eu irei fazer, né? Eu irei medir a distância do eixo Z atual para o eixo Z posterior. O último eixo aqui de coordenadas está na minha ferramenta de trabalho. Eu consigo aqui traçar uma reta que seja perpendicular ao Z atual e ao Z posterior? Não. Até porque aqui, ó, estão o eixo Z, né? O Z2 e o Z3, mesma direção e mesmo sentido, eu não consigo aqui traçar uma reta perpendicular aos dois, tá ok? Eles estão, ó, se eu estivesse olhando de cima para baixo, os eixos seriam coincidentes, ok? Então, neste caso aqui, vale 0 o tamanho deste elo aqui, ó, ok? Vale 0, perfeito. Vamos agora para medir o ângulo de torção. Só lembrando para vocês que o ângulo de torção é o ângulo entre o Z atual e o Z posterior, tá ok? Aí novamente eu terei que voltar lá no início, ó. Vou pegar aqui, ó, o meu primeiro eixo de referência com o meu segundo eixo de referência, ok? Qual é o ângulo formado entre o Z atual e o Z posterior? Eles estão na vertical, né? Os dois eixos na vertical, na direção para cima, mesma direção, né? Em mesmo sentido. Ângulo inicial igual a 0, ok? Então vim aqui, ó, e coloquei o ângulo inicial igual a 0. Aí vocês irão perguntar, Edson, e se eu aplicasse uma variação angular lá em θ1, este ângulo iria mudar? Não, porque este carinha aqui iria fazer a rotação, mas ele continuaria, o eixo Z continuaria onde? Em que direção, em que sentido? Na vertical para cima. Então o ângulo sempre vai ser 0, sempre vai ser constante, ok? O próximo aí que nós iremos analisar é o Z1 para o Z2. Olha, se o meu Z1 é este daqui, o meu Z2 é esse daqui, ó. Mesma direção, sendo que sentidos opostos. Se os sentidos são opostos, 180 graus, né? Então vem aqui, ó, e preencho 180 graus, ok? E por fim, eu tenho aqui, né, o Z2 comparado com o Z3. Qual é o ângulo entre eles aqui? Mesma direção, mesmo sentido, né? Na vertical para baixo, então o ângulo igual a 0, ok? Então eu preenchi a minha tabela. Minha tabelinha já está preenchida aqui, ó, ok? Uma vez que eu tenho essa tabelinha preenchida, o que eu irei fazer? A substituição nas matrizes. Vamos lá substituir então nas matrizes? Nós iremos partir, né, daquela matriz final, que nós já vimos da onde que sai, que ali é o resultado, né, da multiplicação de uma matriz de rotação e translação no eixo Z, depois translação e rotação no eixo X. E sai essa matriz final aqui. Então eu vou preencher aqui com os valores, né, de θ1, com os valores do deslocamento 1, com os valores do elo 1, com os valores do ângulo de torção, o alfa 1, ok? E vou fazer isso para as três linhas que eu tenho. Então, né, a primeira matriz, né, de 0 para 1, né, vai ser aquela primeira matriz ali, a segunda matriz é essa daqui, e a terceira matriz é essa daqui, ó, ok? Notem que como eu não tenho, né, rotação na minha terceira junta, né, que é a junta linear, em relação à ferramenta de trabalho, ó, olha como que ela fica, ó, ok? Ela tem aqui uma identidade, né, e nós temos aqui, né, parte dela é uma identidade, nós temos aqui o deslocamento D3, ok? Ela fica um pouquinho diferente das outras matrizes. E aí, para eu encontrar a matriz final, basta fazer o quê? A multiplicação dessas três matrizes.
Aplicando a multiplicação dessas três matrizes, nós chegaremos nesta matriz final aqui, ó, ok? Então, aqui só para simplificar, C1 é igual a cosseno de θ1, né? C2 cosseno de θ2, S1 seno de θ1, S2 seno de θ2. Então, esta é a minha matriz final. Nessa matriz aqui, nós já vimos, né, de acordo com o exercício anterior, que a última coluna, as três primeiras linhas da última coluna, representa, né, as equações da cinemática direta, ok? Então, fazendo essa análise, é que eu sei que eu tenho as minhas equações da cinemática direta. Quem é x? X é LB multiplicado por cosseno θ1, cosseno θ2, menos seno θ1, seno θ2, fecha parênteses, mais LA, cosseno θ1. Quem é Y? Y é igual a LB multiplicado por, abre parênteses, seno θ1, cosseno θ2, mais cosseno θ1, seno θ2, fecha parênteses, mais LA, seno de θ1, ok? E quem é o meu Z? Z é igual a LC menos D3, ok? Só lembrando para vocês, é bem fácil de visualizar isso aqui. LC já é essa altura aqui, ó. Quando começa, né, a movimentação, se essa junta linear, né, essa junta prismática estiver totalmente retraída, a altura é LC, porque D3 é igual a zero. Se ela começar a se movimentar, né, para baixo aqui, né, estendendo para baixo a garra, aí eu começo a ter a diferença entre essa altura inicial de LC e o quanto ela está se deslocando aqui na vertical para baixo, ok? Então até aqui tudo bem, a gente consegue visualizar as equações da cinemática direta. Então continuando com as nossas informações a respeito dessa matriz que nós obtivemos. Bem, o restante da matriz, que é esta parte da minha matriz aqui, primeira, segunda e terceira linha, vai me dar agora das informações em relação ao ângulo de ataque da minha ferramenta, ok? Aquela ferramenta que vai realizar o trabalho, né? Podendo ser uma garra, uma pistola de solda, uma pistola de tinta, né? Um jateamento, uma pistola de jateamento, é aquela ferramenta final que vai realizar o trabalho, tá ok? Eu preciso saber qual é o ângulo de ataque, não basta só ela se posicionar naquele ponto. Talvez seja necessário um ângulo de ataque ideal. Por exemplo, se eu vou realizar uma solda, existe um ângulo de ataque ideal ali para que a solda saia perfeita. Eu não sou especialista nessa área de solda, então não poderia dizer para vocês qual seria o ângulo ideal, ok? Então vamos pegar esta informação, aonde que ela se encontra disponível para a gente. Bem, se nós formos analisar aqui, o autor deste exercício, ele disse o seguinte para a gente, olha, no eixo X nós vamos colocar, vamos representar como 3 vetores unitários, tá ok? 3 vetores unitários aqui. No eixo X vai estar sendo representado por N, o eixo Z por A, e no eixo Y por S, para que nós possamos calcular este ângulo de ataque, ok? Então, olha só, no eixo X vai ser N, ok? Então, em X aqui, ó, na primeira linha, nós temos a decomposição deste vetor N, ok? O vetor N ali que está relacionando a minha ferramenta de trabalho. Então, eu tenho a decomposição deste vetor N aqui, ó, em NX, em NY e em NZ, ok? Em relação a Y, que é este vetor S, então eu tenho a decomposição em SX, SY e SZ, e a mesma coisa acontece com o meu vetor A, que neste caso aqui, este vetor A unitário, ele tem a mesma direção aqui neste caso aqui, né, que o eixo Z, ok? Então nós temos aqui a decomposição dele, AX, AY e AZ, né? Como que a minha ferramenta de trabalho, neste caso ali a nossa garrinha está descendo, mas se ela chegar um pouquinho inclinada, ó, este ângulo de ataque aqui pode variar, tá ok? Se fosse em outro caso, eu vou fazer até um movimento aqui que não existe ali, mas a minha garrinha ali poderia chegar dessa maneira, ó, ok? Então é este ângulo de ataque que nós precisaremos extrair dessa informação. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó, vamos fazer a análise aqui, ó, do vetor A, ok? Só lembrando para vocês que este vetorzinho A aqui, ó, na minha garrinha ali, ele está relacionado ao Z. Isso significa o quê? Que este meu vetor A, ó,
ele aponta aqui na vertical para baixo, ó, está fazendo isso daqui, ok? Olha só que interessante, ele está me dizendo o seguinte, qual é a decomposição de A em X? É 0. Qual é a decomposição de A em Y? Também é 0. E qual é a decomposição de A em Z? Menos 1. Por que menos 1? Só significa que este vetor está apontado na vertical para baixo. Mas por que não tem decomposição em X e em Y? Porque o único movimento que essa garrinha faz é na vertical, ou ela baixa ou ela sobe. Não existe uma maneira dessa garrinha aqui fazer um movimento neste sentido, ó. Então não consigo ter decomposição, por exemplo, entre Z e X, ou Z e Y. Não existe este movimento aqui. Esta garrinha só faz este movimento, ok? Por isso está zerado aqui a decomposição deste vetor em X e em Y, ok? Vamos para o próximo então. Aqui, ó, em relação ao vetor n, né? O vetor n estava relacionado, ó, com x, é esse carinha aqui, ó. Então, olhem só, este vetor n aqui, ele não tem decomposição em z. Novamente, por que ele não tem decomposição em z? Ele aqui, ó, é na vertical. Ele sempre vai ficar na vertical, porque a garrinha não faz este movimento, ó. Novamente, a garrinha, né, só desce e sobe, ok? E vai fazer este movimento aqui, ó, para cá ou para cá quando aplicar uma rotação. Se ele ficar exatamente aqui, se o θ1 e o θ2 for 0, esta ferramenta de trabalho vai estar exatamente em cima do eixo x, do eixo x0, ok? Significa que ele estaria com toda a projeção em cima de x0 e o ângulo de ataque dele seria 0, ok? Se eu aplico um valor, né, de uma variação angular em θ1, aí eu já começo a ter uma decomposição, tá, ok? O vetorzinho, né, nx e ny já começa a ter uma decomposição, ok? Exemplo, vou tentar aqui exemplificar, né? Imagine que eu coloque 45 graus em θ1 e todos os outros ângulos sejam iguais a 0, né? O θ2 igual a 0 e o deslocamento igual a 0, né? O d3 igual a 0. Significaria que eu teria aqui, né, o mesmo valor de decomposição em nx e o mesmo valor de decomposição em ny, ok? 45 graus, o valor de decomposição dos dois são iguais, né? Ok? Então é isso que ele está tentando nos dizer. E se o ângulo fosse 0? Se o ângulo θ1 fosse 0, θ2 fosse 0? Olhem para cá, ó. Cosseno de θ1, né? Se é 0, vale 1. Cosseno de θ2 também vale 1. Então eu tenho 1 menos. Seno de 0 é 0. Então eu tenho 1 menos 0, tenho 1. E aqui eu tenho, ó, seno, né, de 0 dá 0. E aqui eu tenho seno, né, de θ2 que também é 0, daria 0. Então ficaria com 1, 0 e 0. Significaria o quê? Que o meu vetor estaria totalmente em cima do eixo x, que foi o que nós acabamos de ver, né? Então, foi o que eu acabei de fazer esta observação para vocês, ok? E aí o próximo que nós iremos analisar, né, é a decomposição deste vetorzinho que está saindo aqui do plano, ó. Este vetor que está saindo do plano, o vetor S. A decomposição dele é a mesma coisa, né? Eu não tenho decomposição em Z, porque não faz este movimento, eu só tenho a decomposição em quem? Em X e em Y, ok? Cosseno 1, seno 2, mais seno 1, cosseno 2, e aqui em Y, seno 1, seno 2, menos cosseno 1, cosseno 2, ok? Então, esta é a interpretação do restante da minha matriz. Esta outra parte da minha matriz vai me dar a informação de que do ângulo de ataque da minha ferramenta em relação àquele ponto que eu vou realizar a tarefa, que eu vou realizar aquele trabalho. Até aí tudo bem? Ok?